Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o fato de nos últimos anos eu ter me dedicado a criar conteúdo sobre programação, seja aqui pelo canal, pelo Instagram, até mesmo pelo curso, me fez ter contato com muita gente que já é programador ou que é um futuro programador que está começando a aprender a programar. E por conta desse contato, eu acabo sempre recebendo perguntas ou conversando com o pessoal e identificando alguns comportamentos que se repetem bastante que eu considero talvez erros, seja no aprendizado ou seja no dia a dia de programador. Então para esse vídeo aqui eu separei 5 erros de programadores que eu vejo que se repetem bastante. O primeiro erro é começar a aprender a programar só pensando em quanto dinheiro que vai ganhar. E esse é um erro que eu vejo se repetir tanto que eu gravei um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição e lá no final do vídeo também, tá? Mas esse é basicamente o primeiro erro que eu vejo, é o que mais se repete, é o que mais as pessoas me perguntam. Quanto tempo que eu vou levar para começar a ganhar dinheiro com programação? Ou seja, mais importante do que aprender a programar é ganhar dinheiro, então isso é um erro. Você precisa aprender a programar para aí sim conseguir ganhar dinheiro. Isso tem a ver também com o nosso segundo erro, que é ter uma pressa para chegar logo ao objetivo, seja conseguir fazer alguma coisa ou ganhar dinheiro com programação. Eu vejo que muita gente acaba entrando com uma pressa louca, que pelo menos na nossa época a gente não tinha. A gente sabia que aprender a programar era difícil e que era muitas vezes desafiante, então a gente ia se frustrar bastante no meio do caminho e precisava insistir, então a gente sabia que ia levar o tempo que tivesse que levar. A gente só precisava que cada dia a gente desse um passo a mais, indo para frente e aprendendo alguma coisa interessante. Hoje eu vejo que é um pouco diferente, as pessoas acabam tendo essa pressa e muitas vezes desistem se você falar para elas que vai levar mais tempo do que elas imaginavam. Ou seja, que você não vai conseguir entrar no mercado em 6 meses, aí já não vale a pena então. Então eu acho que esse é o segundo erro, ter muita pressa para entrar no mercado ou para conseguir os objetivos. O terceiro erro que eu vejo é o programador que está fazendo coleção de palavras-chave. E talvez eu e os outros criadores de conteúdo sejamos culpados por isso, mas acontece que o cara, quando tá aprendendo, muitas vezes ele vê um vídeo aqui falando sobre um framework e aí ele quer aprender aquele framework. Ele nem aprendeu aquele framework ainda, ele viu um outro vídeo falando que agora o framework é aquele ali, e aí ele pula do que ele estava aprendendo para esse novo. Então ele fica pulando de galho em galho, ele faz uma coleção de frameworks, no final do dia ele não sabe nem a diferença de cada um, ele não sabe quando utilizar cada um e ele fica paralisado, porque ele sabe um monte de coisa ao mesmo tempo que ele não sabe a aplicação desse monte de coisa. Então acho que esse é um grande erro que eu tenho visto crescer cada vez mais entre principalmente os iniciantes. Isso leva a gente para o quarto erro, que é tentar utilizar o último framework que aprendeu, ou seja, o framework mais hypado ou da modinha, em qualquer projeto, mesmo que isso adicione complexidade sem trazer nenhum benefício para aquele projeto ali. Esse erro ele tem muito a ver com o erro anterior, com o terceiro erro, que é fazer coleção de frameworks. Normalmente acontece quando o cara ele não pegou a base ainda, ou ele aprendeu a base, mas ele ainda não aplicou suficientemente para entender quando que um framework traz benefício ou não para um projeto. Ele já foi para o próximo, ele está aprendendo aquele framework da moda e ele quer utilizar de qualquer maneira. Então ele tenta encaixar em qualquer projeto e empurrar para, se ele for um freelancer, por exemplo, para um cliente, se ele for um empregado, ele tenta fazer com que a empresa adote aquele framework que não serve para ela, que não vai trazer nenhum benefício, mas como é o framework da moda, como é o framework que ele está estudando, ele quer de qualquer jeito utilizar. E isso é muito preocupante, porque no final do dia você perde a essência da programação, que é resolver problemas com as ferramentas disponíveis. Então você nunca vai tentar colocar um prego na parede utilizando um serrote, porque essa ferramenta não se encaixa com o problema. Na programação deveria ser a mesma coisa, só que eu tenho visto bastante isso se inverter. Você tentar encaixar o problema à ferramenta, quando deveria ser o contrário. O resultado disso, normalmente, é frustração para ambos os lados, porque provavelmente o dono daquele projeto não vai aceitar aquele framework da moda porque simplesmente não faz sentido. Já o desenvolvedor, ele vai se sentir parado, né? Porque ele deveria estar utilizando aquela coisa nova que ele está aprendendo. Então a gente acaba juntando aí todos esses erros e a gente tem um desenvolvedor com muita pressa para aplicar aquele novo framework. Ele tem uma coleção de frameworks que ele não domina, mas que ele quer utilizar a todo momento, e pode ter certeza que no próximo projeto ele vai querer utilizar o próximo framework, então acaba que não dá tempo dele se aprofundar
e resolver os problemas de verdade. Ele fica superficialmente usando as ferramentas para criar coisas básicas e ele não faz o que deveria ser feito, que é se desenvolver na parte lógica, na parte de resolver problemas de fato. No final do dia, ferramenta é ferramenta, você quer resolver o problema. Então o melhor programador não vai ser o que sabe mais ferramentas, mas sim o que consegue resolver mais problemas, mesmo que seja com as ferramentas mais básicas. O foco devia estar aí, por isso que é um erro você ficar fazendo coleção de framework ou você ficar tentando encaixar o próximo framework em qualquer tipo de projeto. E o quinto erro é a mania de reinventar a roda. Normalmente esse erro ele é cometido por quem está um pouquinho mais avançado ali, está numa fase mais avançada da carreira. E para ser sincero, muitas vezes é quem está começando a querer empreender e utiliza a programação, é programador, então ele acaba querendo reinventar a roda. E na verdade, se a gente parar para pensar, o programador que é empreendedor, ele está numa posição onde ele pode cometer todos esses erros e acabar sacrificando o projeto dele. É utilizar a tecnologia errada para fazer aquilo ali, simplesmente porque ele quer treinar algo que ele acabou de aprender, é adicionar uma complexidade desnecessária num projeto que podia e deveria ser simples, e reinventar a roda, que é ocupar o tempo dele. Em vez de crescer o negócio, fazer com que a parte principal do projeto se torne mais forte, ele fica criando ferramentas que já existem, que ele poderia pagar para economizar uma grana e simplesmente porque ele pode. E eu vou te falar, é muito difícil quando você está sendo um empreendedor que programa não cair nesse erro. Muitas vezes vai ser muito tentador, principalmente se a ferramenta que você contrataria para resolver aquele problema é uma ferramenta um pouco mais cara. Nesse caso, você vai começar a fazer conta e você vai se convencer que faz mais sentido você colocar a mão na massa e criar. O problema é que normalmente aquela ferramenta tem um time todo de desenvolvedores para resolver todos os problemas, os bugs, e provavelmente você sozinho não vai conseguir criar algo que entregue a mesma qualidade. Ou se a gente parar para pensar um pouco mais, você vai ver que o tempo que você gastou naquilo ali, se você converter em valor de desenvolvimento por hora, vai ser tão caro quanto pagar aquela ferramenta talvez por anos, e não faz sentido financeiramente. Mas mesmo assim a gente tende a querer cometer esse erro. Para você ter uma ideia, para gravar esse vídeo aqui, eu fiz um mini roteiro antes que eu gravei no áudio. E aí no final do áudio eu tava conversando com minha sócia e eu falei, pô, podia criar uma ferramentinha para pegar esse áudio daqui e transcrever, né? Porque aí depois fica mais fácil para finalizar o roteiro, ou talvez até ler durante a gravação. Resultado, segurei minha vontade, ouvi o áudio, tô aqui gravando o vídeo e essa ferramenta, se for necessário, vai ficar um pouco mais pra frente quando ela de fato fizer algum sentido, se é que vai fazer um dia. Mas a tentação, ela vai estar sempre presente, a gente precisa tomar muito cuidado. Não é só porque a gente pode fazer alguma coisa que a gente tem que fazer tudo. E aí eu quero saber de você já cometeu, você comete algum desses erros? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo de erros aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir. O primeiro é exatamente um vídeo mais aprofundado sobre os programadores que estão começando só pensando em dinheiro, e um outro é um vídeo que eu acho que você vai curtir também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!